na quinta-feira, quando eu repus a aula, eu comecei até o Mauro enviou para vocês o vídeo hoje, eu comecei a falar para vocês da relação dos primeiros cristãos com esse mundo pagão. Mostrei aí um pouco as duas viagens missionárias do Paulo, e depois falei um pouco o Paulo que foi para a prisão, e comecei a explicar a questão das perseguições. Então, nosso assunto pelas próximas 2 aulas vai ser em relação a essas perseguições. Fazer um resumo aqui para aqueles que não viram o vídeo, né? Só para ficar claro. Rafael entrou. Boa noite, Rafael. Boa noite. Então, as nossas aulas vai ser, então, sobre a relação dos cristãos com esses gentis, que estão aí do Império Romano, né? Na aula passada, um pequeno resumo, na aula passada eu disse, Fátima entrando também, na aula passada eu disse que os cristãos, o Paulo, pegando Paulo de Tarso, o Paulo, ele é um dos cristãos que vai ter uma visão positiva do Império Romano, tá? O Paulo, depois nós vamos ter também um bispo em Roma, final do século I, chamado Clemente de Roma. Clemente de Roma também foi um bispo que teve uma visão positiva do Império Romano. O Paulo, o Clemente Romano, ele separa-se do Paulo em 30 anos. O Paulo é da década de 60, o Clemente Romano, ele é da década de 90. 30 anos separa os dois. E esses dois tiveram uma visão positiva do Império Romano. O Paulo chega a dizer para os cristãos rezarem pelas autoridades romanas, né? Paulo chega a pedir e dizer que toda autoridade é benéfica e vem de Deus, tá? Então, que os cristãos deveriam rezar pelas autoridades. Lá pelos anos 90, na verdade foi ano 95, foi uma carta que esse Clemente escreve à comunidade dos Coríntios, e que estava tendo uma briga por questão de liderança. Os leigos não estavam aceitando os padres, e aí esse Clemente escreve uma carta. Um dos argumentos dele vai ser esse argumento paulino, que toda autoridade vem de Deus, que ela é benéfica, tá? Então foram os dois aí que tiveram uma visão benéfica do Império Romano. O Paulo, a gente pegando o Paulo é apenas uma referência. Isso está claro para nós quando estudamos história, tá, da igreja. Não se ater ao Paulo como a única referência do cristianismo. Nós temos vários, o Paulo é uma delas. Nós conhecemos mais ele por causa das Sagradas Escrituras, mas outras lideranças tinham nesse período aí. Tanto é que eu falei na última aula que quando Paulo chegou lá em Roma, no ano de 63, na verdade, alguns colocam que ele chegou entre 62 e 63, o Paulo já encontrou uma comunidade cristã. Não foi o Paulo que fundou a cidade de Roma, o cristianismo romano. E nem Pedro. Quando Pedro chegou lá também, a comunidade de Roma já existia. E eu até falei na última aula que nós não sabemos quem criou essa comunidade. Possivelmente foi fruto da diáspora judaica, dos helenistas que eu citei, que os helenistas, judeus helenistas, foram perseguidos. E muitos fugiram de Jerusalém, inclusive depois da morte do Estevão. Já citei isso para vocês aqui. É possível que Roma tenha sido fundada por esses que fugiram de Jerusalém. A gente não sabe, nós não sabemos quem é que fundou essa cidade de Roma. E eu quero aqui até abrir um parênteses, porque nós estamos aí hoje é dia 5, depois da manhã vai começar o conclave, e sempre vocês vão escutar, o Pedro foi o primeiro papa. Ele foi o primeiro papa pela tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Como ele era aí um apóstolo importante, e tem um texto de Mateus, capítulo 16, em que Cristo entrega a autoridade da comunidade ao Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja, né? Então, a tradição da igreja, quando eu falo tradição, são os bispos da igreja do século II, século III, século IV, vão considerar o Pedro como o primeiro, nem se falava a palavra papa, como o primeiro bispo de Roma. Mas a gente, hoje, historicamente, falando pela história, historicamente falando, nós sabemos que o Pedro não foi bispo. Roma não teve bispo no século I, só para a gente entender. Na verdade, no final do século I, Clemente é considerado bispo, só no final do século I. Mesmo assim, ainda
não está muito claro o que é ser bispo no século I. A primeira noção histórica, ou as primeiras noções históricas de papas na igreja será do século IV, com o Papa Leão I, mas nem eles eu considero papa, eu considero mais como bispos de Roma. O primeiro papa com essa noção de chefe de uma cristandade, ele é muito mais do século VI, com Gregório Magno, ou Gregório I, tá? Então, quando a gente fala do Pedro, porque o Pedro fundou a igreja de Roma. Pedro não fundou, estou falando da questão histórica, Pedro não fundou a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Isso é histórico, não tem nem dúvida, ninguém discute isso mais, tá? Quando os dois ali chegaram, a igreja já existia. Exemplo claro disso é que o Paulo escreve uma carta para a comunidade romana no ano de 57. Ele está em Corinto e ali ele escreve uma carta para a comunidade de Roma para falar um pouco sobre a sua doutrina. E isso, pelo menos 5 anos antes dele ir para Roma. Então, a comunidade já existia, pelo menos aí, quando ele manda essa carta, vamos colocar aí que a comunidade é anterior a 57, só para a gente entender um pouco esse processo histórico, tá? Então, quando a gente fala, o cara pergunta, Guto, o Pedro é papa da igreja? Eu falo, pela tradição, sim. Quer dizer, a tradição, em respeito a uma carta de Mateus, capítulo 16, né, trata o Pedro como o capo é um termo italiano, quer dizer, o cabeça da igreja, por causa de uma carta de Mateus, capítulo 16, tá? Só por isso, não é porque ele fundou a igreja de Roma, não. A igreja de Roma já existia aí no século, antes do Paulo e do Pedro chegarem àquela comunidade, ok? Esse é um ponto importante. Então, quando Paulo ele faz as suas viagens missionárias, eu expliquei isso na última aula, o primeiro local que o Paulo vai é para as sinagogas, ele é judeu, ele tenta evangelizar os judeus. Só que o Paulo ele foi rejeitado pela sinagoga. A sinagoga não aceitou Paulo, e nem os discursos do Paulo. Então, Paulo, as duas tentativas missionárias que o Paulo tentou empreender, podemos fazer um balanço geral de frustração. Paulo, ele manteve pequenas comunidades, manteve por cartas e tudo mais, mas no geral, a tentativa do Paulo de evangelizar a sinagoga, o que é evangelizar a sinagoga? Porque a sinagoga é judaica, de transformar aqueles judeus em seguidores de Cristo foi uma lástima, uma frustração total. Paulo não conseguiu. E aí, voltando da segunda viagem missionária, Paulo será preso em Jerusalém, acusado pelos judeus de falar mal do templo, de falar mal da lei. O Paulo vai ficar ali 2 anos ali preso, ele vai ser levado para Cesareia Marítima, e aí depois da Cesareia Marítima, ele, como tinha o título de cidadão romano, ele pede para ser julgado pelo tribunal romano e não pelo tribunal de Israel, tá? Porque ele sabia que ia morrer ali em Israel. Ao dizer isso, desde a primeira viagem, o Paulo percebeu a frustração que ele teria dentro da sinagoga. O que o Paulo fez? Ele começa a tomar partido pelos gentios, pelos estrangeiros, por esses que não são judeus. Então, Paulo começa a direcionar o seu discurso para aqueles que não eram judeus, isso desde a segunda viagem missionária. Lógico, ele contou com a ajuda de alguns judeus que o acompanhavam, como Priscila, Áquila, pegando 2 aqui que é importante para a gente entender, o próprio Timóteo, que era judeu, mas boa parte dos seguidores depois do Paulo serão de gentios, tá? Para formar essa comunidade gentílica. E aí o Paulo se autodenomina o apóstolo dos gentios. Em 49, naquela briga que teve, se os pagãos de Antioquia deveriam ou não fazer a circuncisão, ele toma partido desses pagãos. Então, a partir desses pagãos, e aí depois em cartas vai ficar claro, principalmente a carta aos Gálatas, aqueles que moravam na Galícia, ele vai deixar claro que se o Pedro é o representante dos judeus, ele seria o representante desses gentílicos, né? Desses gentios. Por isso que ele é considerado aí o apóstolo dos gentios, pregando para esses que não são judeus.
Só para vocês entenderem que a relação do Paulo é de afastamento da comunidade judaica e uma aproximação com os gentios. Por isso, uma aproximação com o Império Romano. O Paulo era sábio, uma pessoa bem formada, estudou com Gamaliel, pessoa que falava grego fluentemente. O Paulo percebeu que bater de frente contra o sistema não seria uma atitude inteligente. Então, Paulo, ele procura fazer uma certa... Estou falando tudo historicamente, tá? Não penso que o Paulo era pessoa ruim, não. Mas o Paulo tenta fazer uma média com esse sistema, de não falar mal dos romanos, de não criticar os romanos abertamente. Ele, já em relação aos judeus, ele foi sempre muito duro com os judeus, mas em relação aos romanos, muito simpático sempre com os romanos, para poder ter, então, esse apoio estatal na sua evangelização. Até o pedido de ir para Roma foi uma tentativa de se afastar da comunidade judaica. Quando os judeus e cristãos, eu falei isso já em aulas passadas, quando eles começam a se separar, a se afastar, um dos motivos é Paulo. Porque o Paulo sempre foi muito tranquilo em relação aos romanos, mas não em relação aos judeus, à lei e ao templo. Então, os judeus viam no Paulo e viam no cristianismo, isso eu estou falando lá pelos anos 80 já, tá? Lá pelos anos 80, quer dizer, 20 anos depois da morte do Paulo. Eles viam no cristianismo e viam no Paulo o cristianismo como uma seita herética e o Paulo como herege. Até hoje é assim, tá? Se você vai nos sites judaicos e encontra alguma citação ao Paulo, que ele chama de Shaul, de Saulo, né? Eles não chamam Paulo, é de Shaul. Eles sempre vão dizer que o Saulo, que esse Shaul, ele é um herético. Ele é um herético. Por quê? Porque nessa carta aos Romanos, de 57 e 58, o Paulo deixou claro o seguinte: o que salva o ser humano é Deus, é a adesão a Jesus Cristo, e não as obras da lei. Quer dizer, não é o judaísmo, não é a letra, o segmento daqueles 613 mandamentos que os judeus seguiam, né? Ou seguem até hoje, né? Que é a lei, a Torá. O Paulo diz que o que salva o ser humano não é essa Torá, não são essas 613 leis ou mandamentos, não é a obra da lei. O que salva o ser humano é a graça na adesão à pessoa de Jesus Cristo. Essa é a carta que ele escreve aos Romanos. Só para quem não fez teologia, não estudou essa área, a carta aos Romanos é a carta teológica de Paulo. É a única carta que ele, de fato, discorre uma teologia de salvação. Tá? Então, essa carta aos Romanos foi um cuspe na cara dos judeus. Tá? Ali, claramente, o Paulo estava dizendo para os cristãos: afastem-se do judaísmo. Essa carta, o teor dela é isso: afastem do judaísmo. Não é o judaísmo e suas leis que salvam as pessoas. O que salvam as pessoas, tá, é Jesus Cristo. É a adesão a Jesus Cristo. É a graça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, Paulo está dizendo literalmente para os cristãos: se vocês querem seguir o cristianismo, deve ser longe dos judeus. A resposta dos judeus, que a gente fala do judaísmo rabínico, que é da pós-templo, queda do templo de 70, que é o judaísmo rabínico, começa com a queda do templo no ano de 70. O judaísmo rabínico, ele vai ser claro em relação ao cristianismo. Todo aquele que pregar em nome de Jesus será expulso da sinagoga. Então não se pode mais pregar nada a respeito de Jesus. Qualquer judeu que pregar algo sobre Jesus, esse judeu será expulso da sinagoga. Qualquer um que vier com texto mencionando Jesus, esses textos não podem ser lidos na sinagoga. Lembrando que o judaísmo rabínico nasce exatamente no momento que os evangelhos estão sendo escritos. Então, ou seja, o judaísmo também vai excluir os cristãos das sinagogas, vai tratar o cristianismo como uma seita, e uma seita herética, quer dizer, uma seita contrária àquilo que nós somos. Aqui tem uma coisa interessante nessa questão que eu estou colocando com o mundo romano. O mundo romano, vou colocar assim, desde o Júlio César, ele procurou respeitar o judaísmo. Inclusive, o judaísmo
vamos dizer, das religiões monoteístas, que eram poucas na época lá, é a única que tem privilégio, que tinha privilégios dentro do Império Romano. Por quê? Porque desde a conquista do Pompeu, foram, segundo um escritor judeu, mas muito ligado ao judaísmo, chamado Flávio Josefo, que ele era judeu a serviço de Roma. Ele foi o que narrou a guerra entre Roma e os judeus. Essa guerra começou em 66. O Flávio Josefo, ele dizia que foram 31 acordos que Roma estabeleceu com o judaísmo para aceitar o judaísmo como uma religião lícita, quer dizer, permitida. E essas cartas já começaram com Pompeu, com a conquista do Pompeu em 63, daquela região de Israel, e se estendem, passando por Júlio César no ano de 44. Os judeus nunca questionaram o domínio romano, assim, estou falando com os judeus, falando autoridades, né? As autoridades não questionam, e, ao contrário, procuram apoiar desde que os romanos não interferissem na sua religião. Então, os romanos, os judeus, não dizendo, os judeus foram um povo que não precisava rezar pelo imperador, eles rezavam, mas eles não precisavam rezar pelos outros deuses, porque isso ia contra o monoteísmo deles. Tá? Então, os judeus nasceram dentro dessa dominação romana. Os judeus foram reconhecidos pelos romanos como uma religião lícita e que tinha privilégios, segundo Flávio Josefo, esse historiador judeu. Ele viveu um pouco depois de Jesus, esse Flávio Josefo. Ele vai dizer que foram 31 acordos entre os romanos e os judeus para dar privilégios para a religião judaica. Dentre esses privilégios, adorar Deus no sábado, ninguém podia tirar isso do judeu, adorar Deus no sábado, frequentar as suas sinagogas, não precisar rezar por outros deuses, porque isso é contra o monoteísmo deles, tá? Então, ou seja, o mundo romano entendia o judaísmo como uma religião pertencente a uma nação, pertencente a um povo. O Mauro está dizendo que tem um microfone aberto que está interferindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Eu acho que é o da Maria. Maria, você fecha o seu, Fátima? Acho que é o da Fátima, peraí. Deixa eu ver se ela não fechar, eu fecho aqui, peraí. Já ela fechou. Se tiver interferência, você fala aí, Mauro. A gente vai dar um jeito aqui. Peraí. Mauro, eu vou falar e você vê se interfere, você me fala, tá? A gente vê de novo. Da Marianelli. Então é o seguinte. Os judeus era considerado pelos romanos como a religião dos judeus como a religião de uma nação. Então, quando os cristãos e os judeus começam a se separar, os cristãos perderam esse vínculo com o judaísmo e perderam esse privilégio em relação aos romanos. Então, os judeus faziam questão de dizer que os seguidores de Jesus, mesmo que fossem judeus, não pertenciam ao judaísmo. Então, mesmo que o seguidor fosse judeu, um seguidor de Jesus fosse judeu, os judeus faziam questão de dizer que aquele era um herético e não pertencia à religião judaica. Então, os cristãos, o cristianismo nasceu dentro do Império Romano como uma religião não lícita, não permitida. Isso é muito importante para vocês entenderem o conflito depois, tá? Então, o cristianismo, ele nasce dentro da religião judaica, mas com essa separação e com essa carta que o Paulo faz 10 anos antes das perseguições, 10 anos não, 8 anos antes das perseguições, da primeira perseguição, fica claro que o próprio cristianismo também paulino não quer mais associação com o judaísmo. Nem os judeus querem os cristãos e nem os cristãos querem o judaísmo. Isso faz com que o cristianismo
perca esse privilégio nesses 31 acordos que foram feitos. O cristianismo nasceu como uma religião não permitida. Quando uma religião não é permitida, dentro da mentalidade romana, é grave. Lembra muito as bruxarias da Idade Média. Para quem já estudou o sistema de bruxaria, na mentalidade medieval, uma bruxa... Está levando o casaco das crianças? Ele não está aberto ainda, ô Mauro? Mas tem que levar, mas não querer, porque está dando gripe adoidadamente e matando. Agora não vai estar mais, não. Agora desativei. Agora acho que vai dar certo, Mauro. Você vai ver que vai ficar sem aí. Então dentro do sistema medieval, para vocês entenderem o sistema antigo, a bruxaria atrai o mal, atrai o demônio, isso para a Idade Média. Dentro do sistema romano, uma religião não lícita, não permitida, era uma superstição. Foi assim que definiu o Suetônio. Suetônio, um historiador romano, ele definiu o cristianismo como uma superstição nova. E uma superstição, ela irrita as divindades. E as divindades podem atrair sobre a cidade mazelas. Que mazelas são essas? Terremotos, maremotos, a plantação não dá certo, sol escaldante, epidemias. Então, as religiões chamadas superstições, e o cristianismo nasce como uma superstição, na visão romana, pode atrair, então, essas mazelas. Então, quero que vocês vão entendendo por que no início o cristianismo é tão mal visto pelo Império Romano, mesmo o Paulo tentando manter uma certa relação amistosa com o Império Romano. Tá? Mesmo nesse sentido, o cristianismo foi visto como uma superstição nova, desvinculada do judaísmo, tanto porque os cristãos não queriam, como também os judeus não queriam. Tá? Então, a superstição. Então, o cristianismo, que também era uma religião monoteísta, o cristianismo queria também todos os privilégios dos judeus como monoteístas, mas não conseguiu. Não conseguiu. Então, os cristãos foram vistos como superstição maléfica para a cidade. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para entender uma coisa fundamental, é que religião romana é diferente do que nós imaginamos aqui hoje. Os romanos, eles não desvinculam a religião da cidade. A religião está muito ligada à cidade. Existe, dentro da mitologia da criação de Roma, por que o Remo matou o Rômulo matou o Remo? Porque dizem que um dos motivos foi porque o Remo mandou destruir o muro. E o muro era o que separava o profano fora do sagrado dentro. Então, era como se o Remo tivesse... Isso é a mitologia romana, tá? A fundação da cidade por Rômulo e Remo. Era como se o Remo tivesse, vamos dizer assim, tivesse brincado com os deuses. E aí o Rômulo não gostou, e isso é um dos motivos da morte dentro dessa mitologia. Para dizer que a sacralidade da religião, ela está diretamente ligada à ordem cívica da cidade. Toda cidade tem essa ordem cívica. Existe um grande escritor chamado Cícero. Ele dizia que toda cidade tem o seu Deus. Roma tinha as suas divindades. Não é que Roma era completamente aberta aos deuses de todos os lugares, mas respeitava. Roma respeitava os outros deuses, não porque acreditava neles. Acreditava no sentido assim, que nosso povo tem que acreditar neles. Mas porque, segundo os romanos, se nós permitirmos cada povo cultuar os seus deuses, esses deuses não irão voltar contra Roma, contra a cidade de Roma, e a ordem será mantida. Então, ou seja, o respeito aos outros deuses é um respeito à própria Roma, para que Roma não fosse, vamos dizer assim, tida como objeto de fúria dos deuses. Por isso que Roma, como toda cidade antiga, né, mas Roma, nós estamos falando do Império Romano, tinha o culto às divindades romanas. E uma vez por ano,
todas as autoridades das províncias deviam ir até Roma fazer esse culto da cidade. Isso é dia 21 de abril, tá, o dia da fundação de Roma. Eles iam até a cidade e faziam o culto às divindades. Isso era obrigatório. Então, se eu estou lá na Grécia e eu estou dentro da dominação romana, eu tenho que ir até Roma fazer esse culto às divindades. Porque é um culto cívico. E também depois terá o culto ao imperador, né? O imperador, só um adendo aqui, os romanos, o Senado, não aceitava essa ideia de um imperador Deus em vida. Foram poucos que fizeram isso, como, por exemplo, o Calígula e o Domiciano. Mas, em vida, o imperador não era Deus, só depois de morto, que o Senado votava. É o Senado que votava se ele seria uma divindade ou não. Mas eu podia rezar pelo gênio protetor do imperador. É isso que rezava. Hoje a gente diria anjo da guarda, né? Hoje diríamos anjo da guarda. Então, era permitido rezar pelo gênio do imperador, pelo protetor do imperador. Isso era permitido. Isso era permitido. Então, rezar pelo imperador ou rezar pelas divindades era um culto cívico. Era um culto da cidade. E era necessário fazer. Aí os cristãos, que não são considerados, que não tinham privilégio de não rezar, só os judeus, eles vão ter que rezar. Eles terão que rezar pelas divindades, né? E também aí pelo gênio do imperador. Até rezar pelo imperador não tem problema. Porque o Paulo fala rezar pelas autoridades. O grande problema estava em rezar pelas divindades. Os cristãos não podem, é uma religião monoteísta. Então, os cristãos, eles, ao longo da sua história de nascimento, foram enfrentando problemas em relação a isso. Vou dar aqui o exemplo do Paulo de Tarso novamente. O Paulo de Tarso está na cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso, o Paulo deu a besteira de falar que as estátuas da deusa Ártemis, que é a divindade da cidade de Éfeso, não era deusa, era apenas aquilo, era construção de mãos humanas. O Paulo, ele foi levado, ele ia ser julgado no anfiteatro que tinha lá. Tinha até hoje tem as ruínas desse teatro lá. Um teatro que cabia aí quase 60 mil pessoas. Ele ia ser julgado, mas graças aos bons relacionamentos do Paulo com as autoridades pedem para o Paulo fugir da cidade, senão ele seria julgado. Então, seja uma crítica que o Paulo fez às estátuas da deusa Ártemis. E qual foi o grito que o povo deu na cidade, defendendo a Ártemis? Salve, ó grande Ártemis de Éfeso, a deusa do povo de Éfeso. Então, isso só para lembrar para nós que, mesmo na época apostólica e pós-apostólica, os cristãos tiveram problemas em relação a isso. Outro exemplo claro que eu gostaria de citar aí dessas confusões envolvendo os cristãos e judeus, no ano de 49, isso inclusive está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vocês podem depois confirmar isso lá, tá? Capítulo 18, versículo 2 em diante. Vocês vão ver lá uma coisa interessante, que o imperador Cláudio expulsou alguns judeus que estava causando brigas na cidade. Possivelmente, nós não sabemos quais judeus, nós sabemos que 2 foram expulsos porque aparece o nome deles, Áquila e Priscila, que eram cristãos, e vou encontrar com Paulo. Áquila e Priscila. Mas uma coisa interessante é que possivelmente essa briga estava entre judeus e judeus cristãos, que causou certa arruaça. Em outras palavras, para resumir essa questão, nós temos que ter clareza que Roma não importa com as religiões. Ela permite que as pessoas tenham a sua religião. O que Roma importava é que se essa religião causava ou não causava distúrbio na ordem cívica. E na visão deles, as superstições religiosas, como o cristianismo, causavam. Aí uma pergunta que cabe aqui é a seguinte: só o cristianismo tinha problema com o Império Romano? Não. Nós tivemos vários outros cultos que eram chamados de superstição. Vou dar um exemplo aqui. Existia um mistério
uma religião mistérica. Religião mistérica é aquela religião de segredo, como é hoje a maçonaria, para vocês entenderem. Existia uma religião mistérica chamada Mistério de Eleusis, uma religião grega. Ela foi proibida. Os romanos não aceitavam ela. Do século I, ela foi proibida. Outra religião que foi proibida entre os romanos foi o druismo, que essa religião ligada aí aos nórdicos. O druismo foi proibido em Roma também. Não foi só o cristianismo, era também religião não lícita. Outra que foi também proibida pelos romanos, foi isso lá já no século II, tá? Foi o culto ao Dionísio e às bacanais, que era o culto do Dionísio. Por quê? Porque causava desordem na cidade. Então, em 189, século II, o culto ao Dionísio foi proibido. O uso excessivo de vinho, as bacanais era relações sexuais, isso não tem problema, a questão da relação sexual, mas o vinho, o uso excessivo de vinho, gerava conflitos na cidade, desordem na cidade, distúrbio. Então, em 189, o culto a Dionísio foi proibido em Roma. Só para a gente ter essa noção. Uma outra religião que era mistérica e que foi proibido em Roma foi o culto à deusa Ísis, que é uma religião egípcia. Tá? Também foi proibido em Roma. Então, o não é só porque nós somos hoje cristãos olhando só a parte do cristianismo, mas outras religiões, elas foram tidas também como religiões que perturbavam a ordem. Então, a questão de Roma está ligada a essa questão da ordem cívica. E para eles, essas religiões, incluindo o cristianismo, eram perigosas. Quando Cláudio expulsou os judeus, veja bem, estamos falando do ano 49, menos de 20 anos da morte de Jesus, tá? Menos de 20 anos da morte de Jesus. O Cláudio não sabia o que era cristianismo. O cristianismo, vamos dizer, era quase inexpressivo. Ele expulsa judeus que estavam causando baderna. Nós que estamos levantando, nós que falamos historiadores, né? Os historiadores que levantam a hipótese de que entre esses judeus estão alguns cristãos. Por quê? Porque nós sabemos no capítulo 18, deixa eu ler aqui para vocês, que fica até mais claro vocês entenderem, estou com a Bíblia aqui na minha frente, que no capítulo 18 do Ato dos Apóstolos, dentre esses que foram expulsos, estão duas pessoas que eram cristãs, que é a Áquila e Priscila. Deixa eu só pegar aqui, para vocês verem isso aqui, para a gente ficar bem claro. Está aqui, ó. Fundação fala sobre a fundação da Igreja de Corinto. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Corinto fica na Grécia também, tá? Estou no capítulo 18 do Atos. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, tá? Sua mulher. Em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Então, seja, por quê? Porque estava, pois ter com eles. Então, inclusive, fala que Áquila e Priscila tinha até a mesma profissão do Paulo, que era fabricante de tendas. Só para vocês verem, então, que esses dois foram expulsos de Roma. Então, nós acreditamos que foi uma briga entre cristãos e judeus cristãos e judeus em Roma, que ocasionou aí uma desordem pública, levando Cláudio, em 49, a expulsar de Roma aí os judeus. Tá? Essa é a primeira menção de expulsão de judeus de Roma. Depois nós vamos do ano de 64, quando começar a perseguição do Nero, vocês vão entender esse processo mais claro. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a relação dos cristãos com os romanos, ela tem fases. E aqui eu já queria, antes de entrar na discussão em relação às perseguições, eu queria fazer aqui um mapa para vocês entenderem um processo interessante. O mapa é o seguinte: quando nós falamos de perseguições aos cristãos, nós falamos de dois grandes períodos. As perseguições aos romanos, elas obedecem dois grandes períodos. A primeira perseguição que os cristãos, eu falei isso na última aula, vou repetir aqui, a primeira grande perseguição que os cristãos sofrem
vai ser no ano de 64. No ano de 64, os cristãos serão perseguidos pelo Nero, tá? Pelo Nero. E a última perseguição dos cristãos será no governo do Diocleciano. Isso no início do quarto século, tá? Então, nós teremos aí 250 anos de perseguição, mais ou menos, do século I ao século IV. Agora, presta atenção, isso que é importante. Tomar cuidado para entender e minimizar um pouco essas perseguições. Por isso que eu falo de duas fases. Isso vai ficar para a próxima aula, para a gente já começar. A primeira fase foram os séculos I e II. Século I e II. Essas perseguições foram esporádicas. Não foi o tempo todo. Aconteceu, por exemplo, a do Nero, 64. Depois, vai 30 anos depois, a do Domiciano. Depois, mais 20 anos para frente, nós vamos ter a de outro imperador. Depois, mais 30 anos do Marco Aurélio. Depois, mais 40 anos, a do Septímio Severo. Então, ou seja, foram perseguições esporádicas. Essa é a primeira informação, século I e século II. Perseguições esporádicas. Segunda informação, no século I e século II, as perseguições foram localizadas. A do Nero e Domiciano aconteceu só na cidade de Roma, tá? Desculpa. A do Nero só na cidade de Roma. A do Domiciano aconteceu em Roma e também na Ásia Menor, somente, nos outros lugares não. A do Marco Aurélio só em Roma. Então, foram localizadas. Então, são esporádicas, quer dizer, de vez em quando, e esporádicas. Desculpa, esporádicas, de vez em quando, e localizadas. Tá? Localizadas. Portanto, o número de perseguições... E outra coisa, vai se criando regras nessas perseguições. Aqueles que abjuravam a religião, quer dizer, aqueles que negavam a religião, eles não eram mortos. Eram mortos aqueles que não abjuravam. Então, o número de mártires, século I e século II, não foi tão grande assim. Século I e século II. Tá? O número de mártires não foi tão grande assim. Porque a grande maioria sempre abjurava. E nem todos os cristãos iam para o tribunal. Tá? Não funcionava desse jeito, não. Já do século III e século IV, início do século IV, essas perseguições normalmente eram gerais, eram para todo o império. E outra coisa, essas perseguições, elas eram mais constantes, mas não tão constantes assim, tá? Por exemplo, nós teremos depois da perseguição do Décio, que foi 251, vai ter aí mais uma depois em 260, depois só lá pelo ano 300, que é 40 anos depois. Mas, de qualquer forma, ela foi mais generalizada, mais geral, tá? E mais, vamos dizer assim, mais violenta. Aí cabe para nós uma pergunta. Por que as perseguições do século I e século II foram mais brandas, mais localizadas, mais esporádicas, e a do século III e IV não? A resposta é simples de dar. Acontece que o século III e século IV, o Império Romano está em queda, está em crise. E a forma que os imperadores encontravam, a primeira forma que os imperadores encontravam para poder minimizar essa crise, era pedindo que a população se unisse em torno daquilo que unia eles. O que unia a população romana? A religião. Então, vamos rezar pelos deuses para que essa crise acabe, para que essa crise econômica, política acabe. Vamos rezar. E, nesse momento, os cristãos não rezam. Como o número de cristãos século III e IV já era maior, já era possível notar quem era cristão e quem não era, então eles foram perseguidos como aqueles que não eram cidadãos. Quem não reza pelos... É engraçado, a conversão à religião romana está ligada à cidadania. Se você mora em Roma, você tem que rezar pelos deuses. Se mora fora, em período de crise, você tem que rezar pelos deuses. E outra coisa, se você é cidadão romano, comprou cidadania, é obrigado a rezar pelos deuses.
Então, muitos cristãos, nesse momento, eles vão passar por um processo muito grande de perseguição. Quando a cidade está em crise. Quando a cidade está em crise, essas perseguições serão muito mais acentuadas, para poder minimizar um pouco essas crises. Então, só para vocês entenderem, o século I e século II, como o Império Romano não está em crise, e como os cristãos ainda são poucos, eles são poucos notados. Mas século III e século IV, como a questão já é outra, então eles são mais notados, tá? E isso é interessante para a gente ir observando por que essas perseguições elas são assim mais violentas no século III e século IV. Mesmo assim, temos que minimizar o número de mártires. Não referentemente foram poucos em relação ao número da população. Mas, lógico, não estamos aqui defendendo Roma nem indo contra o cristianismo. Estamos apenas tentando passar para vocês que o número de mártires ainda foram pequeno, perto daquilo que as pessoas muitas vezes falam, né, nas aulas. Isso é um equívoco. Outra coisa que eu queria, antes de terminar essa aula, falar para vocês. As catacumbas nunca foi local de refúgio dos cristãos contra Roma. Isso é um equívoco que todos os historiadores hoje sabem disso, tá? Isso é norma em Roma geral, inclusive. As catacumbas são cemitérios, inclusive ficavam fora da cidade. Quando você vai visitar Roma, agora a Fátima vai com a gente, inclusive, quando você vai a Roma, você vai visitar as catacumbas, você percebe que até hoje fica na periferia de Roma. Antes era fora da cidade, fora dos muros, porque não podia se construir cemitérios dentro da cidade. Mas esses cemitérios, você comprava eles e eles tinham que ser registrados em cartório, como é hoje, qualquer registro, né, de imóvel se faz. Os romanos sabiam claramente onde eram os cemitérios dos cristãos, sabiam onde se reuniam. Por que os cristãos, então, reuniam nesse cemitério? Simples, porque o cristianismo, ainda no século III, é uma religião pobre. Não tem as igrejas. E as igrejas que estão nascendo, como eu falei para vocês na última aula, as primeiras é do 250 lá na Ásia, elas ainda não existem em Roma. Então, ou seja, você usava... eu vou depois mandar uma foto das catacumbas para vocês verem lá dentro. Lá tinha espaços grandes para poder fazer celebrações. Nós, no nosso grupo que vai agora em julho, inclusive vai fazer uma celebração da missa numa catacumba de Priscila. Então, ou seja, naquele espaço onde estão enterrados os mortos do lado, você tinha salas onde se faziam celebrações. Não era porque os cristãos eram perseguidos que eles escondiam lá, tá? Não, catacumba nunca foi lugar de cristãos se esconderem. Eram cemitérios para os cristãos compraram porque já não queria que os seus mortos fossem enterrados com os pagãos, queria ter o seu próprio cemitério, e ali aproveitava que não tinha locais de celebrações, né? Em vez de celebrar nas casas, eles estavam ali fazendo celebrações ali. Muitas das celebrações em sufrágio, né? Para perdão dos mortos. Inclusive, banquetes eram feitos dentro das catacumbas também. Banquetes pelos mortos, era muito comum isso também na mentalidade romana. Você deveria fazer um banquete em memória do morto, tomava vinho, comia dentro do cemitério, dentro das catacumbas fazia isso, tá? Então, chamado os sufrágios aí que se fazia, tá ok? Então, próxima aula, já vou entrar nas perseguições do século I e século II. Talvez a gente consiga finalizar em uma aula as perseguições do século I e século II, e na outra aula, século III e século IV. Quem tiver pergunta, nós estamos aqui para responder. É só abrir os microfones aí. Ninguém? Se alguém tiver dúvidas, é só colocar no grupo, depois o Mauro também vai postar para vocês aí a aula de hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Um abraço.